Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Obrigado por mais um encontro. Aqui é Breno e este espaço aqui na internet é um lugar que eu criei para conversar com empreendedores e empreendedoras de diversos segmentos de mercado. A ideia aqui é fazer um bate-papo franco, descontraído, mas com profundidade para gerar um conteúdo de valor para você que está aí do outro lado. O meu convidado de hoje é o Regis e ele tem uma empresa de soluções em TI. Ele vai falar para nós um pouco sobre os desafios de empreender nesse ramo, como foi a sua jornada como empreendedor e falar um pouco também das soluções que a empresa dele oferece. Então, se você gosta desses assuntos, se você gosta de empreender com quem empreende de verdade, venha fazer parte dessa conversa, fique à vontade, acomode-se, pegue a sua bebida de preferência e venha fazer parte dessa conversa conosco. Eu quero começar, primeiro, agradecendo o meu convidado, Regis. Obrigado por sua presença, obrigado pela dedicação e por poder compartilhar conosco um pouco da sua experiência, da sua vivência. Eu espero que essa entrevista possa gerar bons frutos para mim, para você e para todos que estão nos assistindo. E você pode me ouvir perfeitamente? Posso sim. Bom dia, Breno. Bom dia, pessoal. Eu estou aqui tentando contribuir um pouco aqui com o nosso amigo, falar um pouco de empreendedorismo. Eu sou o Regis, tenho 55 anos, eu empreendo desde os meus 12 anos de idade, por vários segmentos e várias manifestações de empreendedorismo. Fundei a minha empresa, chama Extranet Informática, em 2001. Num primeiro momento, com a intenção de atender escritórios de advocacia, que era um nicho de mercado que eu trabalhava naquele momento. Mas ainda falando um pouquinho de mim, a minha formação é processamento de dados, minha primeira formação, a segunda formação é administração de empresas. Fui fazer a faculdade de administração de empresas porque eu tive um pouco de dificuldade em administrar a empresa no início. Uhum. Então, aí eu resolvi fazer uma segunda faculdade para entender um pouquinho como é que eu encontrava o preço médio, como é que eu encontrava a taxa de retorno, quanto eu podia tirar de salário sem comprometer a empresa, o que eu tinha de investir. Então, a faculdade de administração me deu um pouco dessa base. É claro que quem é empreendedor, ele tem isso meio nato, mas eu achei que fosse importante naquele momento, e foi. E depois, mais para frente, eu vou falar outros segmentos que a empresa de TI foi abrindo e englobando, para chegar até aqui, com 24 anos de estrada. Bacana, 24 anos de estrada. E, Regis, hoje, o que a sua empresa faz? Qual a principal solução que a sua empresa hoje oferece para as pessoas? Como é que a sua empresa contribui com essa nossa sociedade? Bom, nesse decorrer de 24 anos, a empresa foi se retransformando, né? Como eu disse, quando eu abri o nicho de mercado, era escritórios de advocacia, por ter essa expertise. Depois foram incorporando outros segmentos, e aí a gente faz o quê? Basicamente, trabalha com suporte técnico para aquelas empresas menores que não têm condição de ter um profissional de TI. Então, nós atendemos. Nós atendemos a parte de desenvolvimento, nós atendemos a parte de comercialização, nós atendemos na parte de consultoria. Então, a empresa ela quer ou implementar um novo sistema, ou desenvolver uma rede local que seja em nuvem, não é mais local, ou seja mista, híbrida, né? Então, tudo isso a gente tem a expertise e a inteligência para fazer. Teve um determinado período que a Extranet trabalhava focadamente na segurança da informação. Então, neste momento,
de segurança de informação, nós implementamos o bilhete único no metrô de São Paulo, cuidávamos da segurança disso. Tínhamos um contrato longo, mas esse contrato foi interrompido por questões políticas, né? Então, resolveram se dividir esse mercado em diversas empresas e não ficar na mão de uma empresa só. Mas foi um grande desafio, porque a tentativa de fraude era diária, né? Então, o monitoramento disso era 24 horas de segunda a segunda. Hoje, você puder dizer qual seria a principal solução que a Extranet oferece, você diria que é a solução principal dela hoje? A principal dor que ela resolve hoje? Eu acho que a principal dor é esse, dos pequenos empresários que não têm capacidade de ter um profissional de TI. Acho que esse é o foco principal aqui da Extranet. Agora, aí mais uma vez, isso são segmentos pequenos. Em segmentos maiores, aí sim a gente vai para implementação de sistemas. Acho que esse é o segundo carro-chefe da Extranet. Bacana. Ô, Regis, e me fala aqui, cara, quando foi, você até falou um pouco disso, mas quando foi que você se descobriu empreendedor? Que você falou assim, cara, eu vou abrir uma empresa e vou empreender, vou ter um CNPJ. Além do CPF, vou ter também um CNPJ. Quando foi esse momento na sua vida? Cara, é assim, né? Eu comecei em TI com 16 anos, e era numa época que todos os softwares eram em inglês, a gente não tinha a capacitação técnica necessária para aquilo, mas o negócio estava chegando e bombando. E eu sempre me deparava com a seguinte situação: vira e mexe eu virava o chefe do setor, o cara de TI é ele que coordena, ele que faz isso, e aí acontecia assim, eu era cobrado pela diretoria, né, ou pelos donos, e era cobrado pelos amigos, os pares que trabalhavam comigo. Então eu sempre ficava no meio do caminho. Falei, poxa, eu me mato, me dedico, mas não tá bom nem em cima nem embaixo. Eu já tinha feito várias coisas de empreendedorismo, vendas, né, comérciozinho, e aí eu falei, eu vou abrir a minha empresa, porque aí vai depender só de mim. Só que é um grande erro aí, porque quando você vai empreender, dependendo só de você, você tem uma limitação. Você não pode ir além daquilo. Então, quando você passa a depender de pessoas para crescer, esta é a maior dificuldade do empreendedor no Brasil, ao meu modo de ver. Por quê? Primeiro que você pega pessoas não qualificadas, que aceitam receber o salário que você pode pagar. Quando você qualifica, eles vão embora. Aí você começa tudo de novo. Então, você sempre está no fio. Aí, quando você consegue ter mais recurso e pagar melhor, aí é um segundo desafio, de encontrar pessoas que abracem a sua causa, que abracem a sua ideia. Porque o cara é qualificado, ele quer fazer daquele jeito, e ele acha que daquele jeito é o jeito certo. Eu lembro que eu tirei uma pessoa que trabalhava na como é que chama? Gessilever, eu acho. E aí era um salário absurdo, era o maior salário que eu estaria pagando naquele momento, mas falei, eu vou investir porque eu preciso dessa pessoa. E ela tinha lá umas qualificações que era necessária para um cliente novo, um case novo que estava entrando. E aí, um monte de exigência, o escritório era ali na Brigadeiro Faria Lima, e aí eu tinha de pagar estacionamento para ela, eu tinha de dar almoço, eu tinha de dar coisas que eu ainda não podia, né? A empresa ainda era muito pequena. Mas eu falei, vou fazer esse investimento, vou tirar do meu, vou ganhar metade do que eu ganho e vou investir nessa pessoa. Cara, mas ela não deu o resultado. Não deu.
porque ela estava acostumada com aquela empresa grande, que tem um cara que faz a análise, que tem o outro que faz a conferência, que tem o outro que faz o teste, e assim por diante. Numa empresa pequena, empreendedor no Brasil, você tem que varrer o chão, limpar o banheiro, entregar, faturar, ir no banco, voltar. Você faz de tudo um pouco, né? Então, ali foi um tiro no pé. E aí eu acabei perdendo o cliente e tive de pagar a rescisão da pessoa, que foi bem absurdo. Aí eu resolvi então investir um pouco em estagiários. E aí eu contratei um monte de estagiário. E aí era legal, porque alguns vingavam, né? Outros não tinha, nem sabia o que estava fazendo lá. Mas, e aí foi indo, foi decolando, a gente foi trazendo mais clientes para o case, aí alguns casos de muito sucesso, outros nem tanto, e aí estão aí. Bom, eu vou depois falar mais alguns momentos da empresa, mas aí deixa a gente avançar um pouco mais, porque senão a gente não tem que falar, né? Bacana. É o empreender isso, né, cara? Você vira um empreendedor, você vira um faz tudo quando você começa, né? Você é o porteiro, você é o marketing, você é o financeiro, você é o comercial, você é o vendedor, você é o gestor, você é o atendente, você é o faxineiro, você é tudo, né? Yes. E há muita ilusão que muitos têm achar, agora eu vou trabalhar por mim, para minha conta, por conta própria. E, na verdade, quando você monta a empresa, na verdade, você tem agora muito mais patrões, porque todos os seus clientes se tornam seus patrões, né? Então, você tem muito mais patrão e tem muito mais serviço. Você é o primeiro a chegar, o último a sair. Aí nós temos a questão, hoje, as leis trabalhistas no nosso país, como você falou, funcionário, se ele aceita pouco, ele não está treinado. Quando ele treina e fica bom, ele vai embora. E se ele for embora com raiva de você e levar você na justiça, você vai perder. Ainda bem que isso não aconteceu, né? Não aconteceu, ainda bem que não aconteceu com você. Mas é o que acontece normalmente. E, Regis, nessa sua trajetória, qual foi o seu maior desafio como empresário, como empreendedor? Qual é aquele que você considera o seu maior desafio? Acho que com todas as empresas, não só a empresa pequena, a gente passa por muitos altos e baixos, né? Então tem momento que você está com bastante trabalho e aí você pode selecionar um pouco os trabalhos que você vai fazer ou aumentar um pouco o seu ticket médio, e tem momentos que não acontece nada, todo mundo some, o dinheiro não está no mercado. Eu acho que o primeiro desafio foi eu conseguir falar não para os clientes mal pagadores. Porque no início eu ficava muito amigo dos donos da empresa, então a gente se reunia fim de semana, se misturava a vida pessoal com a vida profissional. E eu achava que todo mundo era meu amigo. E aí o cara atrasava um mês, 2, 3, 6, 12. E eu ia atendendo o cara, porque eu tinha dó, eu sabia que o negócio do cara tinha potencial, e eu ajudava. E se eu falar para você que eu tenho até hoje dinheiro a receber, eu acredito. Nem vou contar que vou receber, mas eu tenho bastante dinheiro no mercado. Aí a virada de chave foi, eu lembro que eu fiz um curso voltado para finanças, e não me lembro agora o curso, uma das primeiras coisas era cuidar da inadimplência da tua empresa. Então, nesse momento eu virei a primeira chave. Se atrasar mais de 3 meses, eu corto o atendimento. Mandei um aviso para todo mundo, aqueles que atrasavam continuavam atrasando, e aí eu fui cortando. E aí fui para a justiça atrás de uns, tentei negociar através de outros, recebi tapete, banco, televisão como parte de pagamento, eu fui pegando, falei, manda aí, tá tudo certo. E hoje é assim, a minha inadimplência hoje é quase zero,
né? Atrasa pontualmente, mas paga dentro do mês, ou pior das hipóteses, no mês seguinte, mas é muito pouco. E esse foi a primeiro ponto, assim, de uma análise real, né? Porque tinha momentos que dava vontade de fechar as portas e trabalhar como CLT, né? Ter o horário para ir embora, porque a grande ilusão das pessoas que abrem a empresa, né, você acabou de falar, é achar que vai trabalhar menos. Não é verdade. Você vai trabalhar mais. Você tem mais liberdade para tomar as suas decisões, sendo certo ou sendo errado. Mas, por um outro lado, às vezes você se sente meio sozinho, o empreendedor se sente meio sozinho. Então, o que caminho fazer? Então, durante esses 24 anos, eu tive de mudar o foco diversas vezes. Então, agora eu vou locar equipamento. Vou locar equipamento com serviço. Agora eu vou vender equipamento parcelado com serviço agregado. Agora eu não vou vender mais porque a Dell, por exemplo, roubou o meu mercado. Então não dá para disputar com uma Dell, não dá para disputar com um supermercado. Carrefour põe um computador lá para vender, parcelado em não sei quantas vezes, e eu tenho que vender basicamente à vista. Então, vendas acabou sendo o secundário. Eu só precisava, então, agregar serviço. Então, hoje, todo tipo de serviço, né? Como você fala, qual que é o foco? O foco é suporte, mas você quer um treinamento? Nós vamos dar. Você quer uma implantação de um sistema? Então, por exemplo, o cara compra o sistema, contrata o sistema Bom Saldo. Ele não sabe como é que ele parametriza o sistema dele para ele ter os relatórios do jeito que ele quer ter a visão. Vocês ajudam bastante, o negócio já é muito pronto. Tem outros concorrentes que têm menos do que vocês ou mais do que vocês, cada um de uma maneira, mas eu consigo ajudar o cara no inicial. Eu consigo, no mesmo dia que ele contratar o teu serviço, por exemplo, e contratar o meu, no mesmo dia ele está emitindo nota. Eu consigo fazer com que a transição do sistema antigo dele para o sistema novo. Todo mundo sabe fazer? Não, não é todo mundo que sabe fazer. A maioria das pessoas tem dificuldade. Quem é de TI, tudo bem. Mas quem não é? O cara consegue fazer integração? Eu consigo montar uma API, por exemplo, de um e-commerce para o seu sistema, né? Como que eu vou fazer isso? Eu tenho várias expertises para isso, tá certo? Nem que for para eu transitar o seu sistema para um outro sistema e fazer a integração num sistema intermediário. Eu não fico mais na dependência apenas da solução que o mercado me dá. Então, por isso, a gente tem esse pedacinho de desenvolvimento que eu consigo fazer a unificação de qualquer coisa com qualquer coisa. Né? Tá bom, quanto custa isso? Toda customização é cara, não é barata. Mas, uma vez ela feita, ela serve para outros, e aí os outros podem comprar a um preço muito melhor, tá certo? E aí eu tenho diversas soluções, diversas alternativas. Bacana. Você acabou também já até respondendo duas perguntas que eu ia fazer para você, que era como você superou o seu desafio. Mas você falou, você fez o curso e entendeu que tinha que parar com esse negócio aí, o desafio era a inadimplência. Todo mundo acha que passa por isso também, cara, no começo, principalmente quando se mistura amizade, quando você presta um serviço para quem é seu amigo, parente, sócio, acaba misturando. E você superou esses desafios. Eu achei interessante, porque você... à medida em que ia superando os desafios, você ia encontrando sempre oportunidade para sair. Você não ficou só naquela focada, porque tem empreendedor que começa com uma coisa e vai naquilo que tem por buraco, mas ele coloca uma tapa aqui, vai só ali, né, cara? Vai só ali, ele não abre, não vê os caminhos que vão se abrindo a partir dos próprios desafios. E a partir daí, eu quero perguntar para você, Regis, qual foi a cultura que você implantou aí
no seu negócio. No seu site, eu vi que vocês falam lá sobre a excelência, o foco no cliente, né? Vocês prezam, fala um pouco disso, do arcabouço por trás da Extranet, seja missão, visão ou valores. Eu acho que o ponto principal que eu implementei na Extranet desde o início foi a documentação, documentar processo, né? Eu lembro que na Olimpíada de Atlanta, o Brasil tinha o melhor time de vôlei do mundo e os Estados Unidos, inclusive acho que tem um livro sobre isso, ele mapeou todos os processos do Brasil. Como é que o Brasil defendia um bloqueio, como é que o Brasil sacava, como é que o Brasil saía de uma transição para outra. E aí os Estados Unidos ganham a medalha baseado nisso, né? E aí eu falei, eu preciso fazer a mesma coisa. Se eu chegar num cliente e não conhecer o que ele faz, como ele faz, fica difícil. Então, eu passei a mapear o que o cara fazia, e para mim aí ficava muito mais fácil, porque ou eu repetia um processo que funcionava dele, e aquilo me servia como experiência de case para outros, ou eu corrigia o problema dele baseado na experiência do mapeamento do outro cliente. E aí essa transição foi muito boa. Então, todo mundo que trabalha comigo, e eu insisto até hoje, documentem. Por quê? Porque se você não puder ir num cliente, qualquer um que for atender aquele cliente, olhar a sua documentação, ele não vai perder tempo e vai achar a solução da mesma forma, da mesma linha de pensamento que quem desenhou ou quem mapeou escreveu, tá certo? Uhum. Então, além da ética de tentar agregar valor ao negócio do cliente, eu não posso chegar lá e falar, olha, eu tenho uma campanha e eu preciso vender o software tal. Mesmo que o cara não precise, eu vou insistir para vender. Não, nós nunca fizemos isso. Obviamente, a gente indica um produto ou indica um outro produto por uso ou por conhecimento, normal, mas a gente respeita que o cliente tome as decisões da maneira que ele achar mais prudente. Então, eu costumo dizer que toda segunda-feira é uma coisa nova, porque o empresário se reuniu com um amigo que falou de alguma solução de TI e na segunda-feira ele quer implementar na empresa dele. Uhum. Teve uma época que era Linux. Não, porque o Linux é a solução. Tem os seus pós e tem os seus contras. Quer ir para isso? Eu mostrava, tinha uns que desistiam no meio do caminho, tinha outros que insistiam com o assunto. Mas vocês sabem disso. Não existe uma solução única para todo mundo. Uhum. Né? E por isso o mercado é tão dinâmico assim. E a gente tem que acompanhar esse dinamismo do mercado. Uhum. Então, esse é acho que o ponto central da Extranet é documentar tudo. Bacana, bacana. Hoje vocês atuam em qual região principal aí de vocês estão em São Paulo, né? Nós estamos em São Paulo, atendemos um cliente no Sul, atendemos toda a região de São Paulo. Tem um outro cliente do Rio de Janeiro, que a gente acaba sendo um braço deles aqui, né? Porque eles têm loja aqui em São Paulo e tem loja no Rio. A gente fez treinamento lá, até ajudou na implementação de algumas lojas lá, mas o foco de trabalho é aqui em São Paulo mesmo. Quando a gente abre um mercado, como nós abrimos no Sul, às vezes a gente procura um parceiro ali que no dia a dia consegue nos dar um reporte rapidinho, mas a maioria das coisas hoje é online, né? Só quando é um problema físico é que eu preciso do parceiro. Bacana. E para quem está assistindo essa entrevista, você que está assistindo essa entrevista, essa pergunta eu faço
porque ela revela justamente a cultura por trás da empresa. Então, você que está em São Paulo, qualquer lugar do Brasil, e precisa de uma solução em TI para o seu negócio, você acabou de conhecer que a Extranet, uma empresa que documenta, e qual o benefício para o cliente? Se amanhã o técnico dele não puder atender, o outro que está lá vai atender do mesmo jeito. Isso é importante também. Então, é importante saber o processo por trás da empresa. Então, se porventura você que está assistindo essa entrevista, está em São Paulo, algum lugar do Brasil, e precisa de solução em TI, na descrição desse vídeo aqui vai ter um link para você conhecer o site aí do Regis, conhecer o trabalho do Regis e precisar da consultoria, a solução em TI. Está aí uma empresa cujo proprietário tem essa filosofia de documentar, e se você vê no site deles, você vê que eles têm o foco no cliente, na excelência. Eu acho isso muito importante valorizar e exaltar, porque o empreendedor brasileiro é, acima de tudo, um herói. Empreender neste país é difícil. E tá aí para você, vou deixar os links, tá, Red, do seu site, para as pessoas se interessarem, conhecer mais o seu trabalho. E eu quero fazer mais uma pergunta, que é a seguinte, principalmente no seu mercado, o mercado está sempre se atualizando. Você abre hoje o computador, o celular, você é bombardeado com milhares de informações de todos os tipos, vídeos curtos, longos, no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, enfim. O que não para de chegar é notícia e inovação, ainda mais agora com a IA, né? Quais são suas estratégias, Regis, para se manter atualizado e manter sua empresa atualizada, considerando todos esses avanços e considerando também que os concorrentes também estão implementando inovações? Que caminho que você toma nessa direção? Você é daquele que chegou a novidade, já vai vendo o que é logo, ou você é mais conservador, espera validar primeiro, espera o mercado validar? Como é que... Fala um pouco disso aí, quais são as suas estratégias para se manter atualizado no mundo e no mercado tão competitivo como o seu? É muito interessante, porque se você falar assim, chegou a novidade, eu já vou me capacitar e começar a atuar naquilo, não é verdade, porque aquela tecnologia ela pode vingar como ela pode não vingar. A gente já viu vários projetos que nascem já morto ou nascem sem a característica do Brasil, né? Por quê? Eu acho que, diferente de outros países, as empresas que passam dificuldades, né? Não tem dinheiro para investir. Então, por exemplo, agora todos os computadores precisam migrar para o Windows 11, porque o Windows 10 vai sair de linha. Você acha que todas as empresas do Brasil elas têm essa capacidade? Não, às vezes ela não tem nem máquina suficiente para ela ir para o 11, né? Não tem preparo. Então, às vezes o cara vai tentar fazer sozinho, aí ele perde os dados dele, fica no desespero. Então, no primeiro momento, eu espero um pouquinho, né, para a gente ver se aquilo vai vingar, se não vai vingar. Mas, por exemplo, IA é uma coisa que não dá para fugir. Então, estamos aí nos capacitando para atender da melhor forma possível. Eu tenho um projeto que é o meu maior projeto hoje, que me demanda bastante tempo, e aí já tem a necessidade brutal de IA ali. Então, além de eu atender esse cliente, e aí eu tenho essa vantagem de conseguir me capacitar já sendo remunerado. Porque qualquer coisa que eu aprenda e já implemento ali, já é retorno financeiro imediato. Eu acho que se o empreendedor conseguir isso, entre aspas, um patrocinador para o estudo da tecnologia, e o patrocinador que eu falo não é o cara que vai só pôr dinheiro e assistir. Não, você está trabalhando ali, você está executando e ao mesmo tempo treinando, né? Claro que quando a gente faz isso, são preços diferenciados, é mais barato, né? Onde eu cobraria o valor hora, sei lá, R$ 200, eu cobro R$ 60, R$ 50, porque parte daquilo o cara está pagando, já como treinamento, né? Então, é mais ou menos esse caminho que eu utilizo ao longo dos anos.
E falando de tecnologia ainda, Regis, quais as tecnologias que você implantou no seu negócio para ajudar você na gestão financeira, na gestão de marketing, na gestão de, enfim, na gestão de um modo geral da sua empresa? Porque, embora você forneça um trabalho, um serviço de tecnologia, você também é usuário, né, de muitas tecnologias. Quais as que você implantou aí no seu negócio e que fizeram a diferença na gestão como um todo da sua empresa? Eu passei muitos anos tentando administrar com ferramentas gratuitas. Muitos anos. Então, eu consigo emitir nota de venda lá da Sebrae, eu consigo emitir nota de serviço pela prefeitura, eu consigo controlar tudo pelo Excel. Cara, eu falo para qualquer um, esquece isso aí. Tem empresas, assim como o Bom Saldo, que o preço não é absurdo, que cabe no bolso e te dá uma paz, uma tranquilidade, porque você consegue centralizar tudo ali. As propostas de venda, as, as vendas propriamente dito, as conciliações bancárias, os controles financeiros, as previsões orçamentárias, que tudo isso é fundamental para um negócio. Não adianta o cara falar, não, mas eu ganho muito pouco, o que eu ganho eu ponho no meu bolso. Aí ele começa a misturar o financeiro da empresa com o financeiro dele, e isso tende a dar mal. Então, eu recomendo para qualquer um, procure um software que te atenda, que tenha o básico do que você precisa, pelo menos. No decorrer dos anos, você vai acabar trocando algumas vezes, porque um encarece demais. Essas empresas de software acabam sendo vendidas por empresas, para uma empresa maior, né? E aí vem com outra filosofia. Então, também essa é a dificuldade de você fazer a transição de uma ferramenta para outra, mas é fundamental. A outra coisa que eu coloquei como primícia lá atrás nós não trabalhamos com software piratas. Por quê? Te dá muito mais trabalho. Muito mais trabalho. Então, quando o cliente começa com aquela história de que eu comprei ali na Santa Efigênia, você instala para mim, a gente dá um jeito de cair fora. Por quê? Porque vai dar problema. Vai dar. E aí, quando dá o problema, ele não fala que é o software que ele comprou. Ele fala que a empresa que atende ele não é boa. Né? Então, e aí você fala, pô, é muito mais caro. Eu acho que software já foi muito caro no Brasil, e hoje, com a forma de comercialização dos softwares, que é aquele aluguelzinho mensal, ele não é mais tão caro, não é uma coisa absurda. Então, dá para fazer, dá para o cara contratar o Office dele bonitinho, dá para o cara contratar o Adobe dele bonitinho, que são os mais básicos, dá para o cara ter um software de gestão bem estruturadinho, com todo mundo utilizando, e aí acho que vai bem. Eu, ao longo dos anos, uma coisa que eu não fiz, e não sei te explicar muito bem porquê, mas nunca usei muito marketing, nunca fiz propaganda. Os clientes que eu tenho são sempre indicação um do outro, e assim eu mantenho uma carteira que atende às minhas necessidades, porque hoje eu não quero ser muito maior, eu quero ficar desse tamanho, mas a vida nos conduz. Se amanhã ou depois eu tiver de crescer, eu vou crescer sem dor, porque eu sei como crescer e sei como não crescer. Então, eu já cheguei a ter 80 funcionários. Nessa época do bilhete único, aí era pauleira. Como eu disse, a empresa funcionava 24 horas por dia, de domingo a domingo. Claro, eu tinha o meu ponto de descanso, tudo, mas tinha-se essa preocupação. E depois, para fazer o encerramento, a demissão de todo mundo foi difícil, né? Se eu não tivesse guardado o meu pacotinho,
eu nem sei o que seria de mim, né? Porque pipocaria reclamações trabalhistas para todo lado. Uhum. Mas eu sempre fui muito pé no chão. Então, um Uhum. passinho de cada vez, não dá, espera um pouco, retorna um pouco, aluga um lugar menorzinho, recomeça, cresceu de Uhum. novo, vai para um lugar maior. É assim que a gente tem que se virar no Brasil, infelizmente. Eu lembro uma vez que eu tinha um projeto grande para que eu encontrei um nicho que achava então que a locação de máquinas era uma solução daquele momento, a locação de Uhum. máquina com serviço. Aí fui procurar um investimento lá do Banco Paulista. Puta, era tanto papel, tanta burocracia, que 6 meses depois eu falei para a moça, ó, eu não quero mais. Mas agora vai sair, não vale mais a pena, porque aquele Uhum. projeto que eu pensei lá atrás, hoje já tem outras empresas fazendo. Uhum. Regis, hoje, uma coisa que muitos empresários têm também, cara, é a dificuldade em conciliar trabalho e vida pessoal, principalmente no começo, que a empresa toma conta da sua vida no começo, né? É, Você teve essa dificuldade, tem essa dificuldade? Você tive. consegue conciliar bem? E se sim, dá uma dica para a gente que está aqui do outro lado, como é que faz para. Se você alcançou o equilíbrio, nos dá um caminho aí para alcançar esse equilíbrio. Foi engraçado. Olha o que eu fiz, né? No começo, eu chegava num churrasco, numa festa, o cara de TI tá aí, pergunta para ele. E aí eu ficava ali dando, olha, faz isso, o Windows travou, não imprime, não isso, não aquilo. E eu falei, cara, puta, tá chato isso aí. Eu queria Uhum. beber, queria tomar uma, curtir, eu não tô afim de ficar aí trabalhando, ainda de graça. Uhum. E aí, por exemplo, quando a gente abriu o leque, a gente começou a atender muito o cliente de casa, né? O cara doméstico mesmo, que não sabia usar. Então, a gente foi dar treinamento, a gente foi auxiliar, chegou as redes Wi-Fi, vamos configurar para o cara, impressora sem fio, e assim por diante. Depois, eu tive um parceiro que ele fazia automação residencial, então a gente fazia a parte de rede para ele, e aí trabalhávamos junto. Mas aí parava de funcionar o sistema do cara no fim de semana. O cara queria assistir Uhum. aquele filmão lá, não tinha. E aí o cara ligava uma, duas. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o que eu aprendi lá no escritório de advocacia. Quando liga para um advogado, o advogado cobra, manda a fatura. Eu comecei a mandar a fatura. Então, chegava o fim de semana, alguém ligava, à noite alguém ligava, no dia seguinte, a fatura lá. Uhum. Olha, teve nego que xingou. Teve Uhum. cara que, cara, mais saber, nunca mais quero te ver. E teve cara que aceitou numa boa, é justo. Eu liguei pro cara num domingo, o cara me socorreu, vou pagar. E aqueles que reclamavam, você não quer pagar, não tem nenhum problema, fique tranquilo. Não vamos brigar por causa disso. Uhum. Mas aí ele nunca mais me ligava no fim de semana. Então eu consegui o equilíbrio de ter lá os meus finais de semana livre, minha folga livre, tirar as minhas férias depois que eu fiz isso. Uhum. Porque no começo eu tinha aquela preocupação, eu vou sair de férias se acontecer alguma coisa, Uhum. né? É. Me fala aqui, cara, quais são as suas maiores motivações para empreender? O que te motiva a sair de casa todo dia, enfrentar um leão todo dia, cara, para empreender nesse nosso país? Olha, eu acho assim, eu conquistei muita coisa. E eu não posso dizer que não foi bom ser empreendedor no Brasil. É difícil. Uhum. Tem dia que você acorda, fala, "Puta, tem que encarar aquilo lá, matar aquele leão." Mas fazer o que eu faço, essa é a minha maior motivação. Eu amo o que eu faço e eu estou pronto para qualquer desafio. As pessoas que se aproximam de mim e falam, puta, sua energia é sensacional, você não desiste nunca. Eu não desisto. Enquanto eu não resolver o problema, eu não desisto. Então, essa é a minha motivação. Se você pudesse dar um conselho
para quem quer empreender e empreender no seu ramo, soluções em TI. O que você diria, Regis, com a sua experiência de Estuda, mais de 20 anos? estuda. Estuda que vai alcançar os objetivos. Mas precisa estudar e se dedicar. Mas o estudo é primordial. Vale a pena, Regis, empreender ou não? É uma pergunta, por mais que eu tenha prosperado como empreendedor, digamos assim, é uma pergunta muito difícil. Muito, muito. Eu acho que a pessoa tem que se perguntar isso, porque envolve muita coisa. É psicológico, estrutura, físico, né? Tem dia que eu trabalho 22 horas sem parar, e aí descanso um pouquinho, trabalho mais 20 e poucas horas. Não é fácil, mas eu acho que vale a pena. Que bom, que bacana, bacana. Regis, olha, cara, foi um prazer te conhecer, viu? Dá Prazer para todo. ver, quem tem olhos para ver, dá para ver que você é um cara de áurea muito boa, dá para você ver que você é um cara bacana. Mais uma vez eu agradeço pelo seu tempo e por ter compartilhado um pouco dessa experiência conosco. Aqui é uma entrevista, como eu disse, sem fundo, sem maquiagens, não, é o empresário no dia real, no dia a dia, que não tem filtro. É Sim. essa conversa simples, mais descontraída. Eu gostei muito de conhecer e quero desejar sucesso em seus negócios. Desejo também muitas pedras no seu caminho, porque as pedras é que vão nos fortalecendo. Sim, Né? com certeza. Mas com certeza também desejo muito sucesso. Você já é um vencedor por ter chegado até aqui. Eu quero agradecer mais uma vez, agradecer, obrigado a todos que nos acompanharam, que participaram. E se você quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade, meu irmão. Tenho 5 minutos. Na verdade, eu queria agradecer a oportunidade. Foi super gostoso, bate-papo bem interessante, bem inteligente. Acho que precisávamos mais disso, de saber a realidade das pessoas mesmo. Eu acho que tem vários tipos de empreendedores e que ficam buscando na internet algum vídeo ou de inspiração ou de como que ele pode fazer tal, onde eu aplico meu dinheiro, se eu aplico, se eu retiro tudo, se eu mantenho uma parte, tudo isso, o empreendedor passa por esses momentos, né? Depois as amizades, ele tem a necessidade de ter o carro do ano, de morar bem, mas ele não está nem aí para a empresa, e a empresa tem momentos, como todos nós sabemos, críticos, e por isso você tem que sempre ter uma reserva financeira lá na empresa, independente do seu dinheiro pessoal. Você tem que conseguir separar isso da melhor forma possível. Então, busca ajuda, busca conhecimento, né? Mais uma vez, vai estudar um pouquinho. Eu me coloco aqui à disposição para ajudar qualquer um que precise, com um conselho ou com uma análise de alguma informação que o cara esteja precisando. Estou aí à disposição, vocês vão colocar as informações, né, da empresa, depois eu passo o meu e-mail pessoal também, porque eu não tive isso. Lá atrás era mais difícil, né? E hoje tem um monte de mago, né? Um monte de solução. O cara põe um videozinho no TikTok ou no Instagram ali, faço você ganhar 50, 60 mil. Não é assim, né? Para ganhar tem que trabalhar. E eu acredito no trabalho sério, no trabalho honesto, né? Não tem atalho, não existe atalho. Concordo com você em tudo isso que você falou, cara. Um dia você surge um monte de guru na internet aí que quer te ensinar a ficar rico com 3 minutos. Vou te dar 3 dicas aqui rápidas para você crescer e faturar 20 mil. E aí, com 3 dicas, quer fazer. Concordo com você. Cara, ó, muito obrigado mesmo, de coração. Eu acredito que essa entrevista aqui, com certeza, vai contribuir e gerar valor para aqueles que têm interesse nesse tipo de assunto. No mais, obrigado. Desejo muito sucesso. Rony, que nos acompanhou aqui na gravação. Gratidão. Gratidão, Regis. E quem sabe a gente não faz depois outra conversa, cara, com o Reinaldo também. Joia. Bacana, para falar um pouco mais, explorar o que nós não exploramos aqui da empresa, a partir da perspectiva dele, Sim, sim. né?
Que é legal também. Ele era meu funcionário, né? Ele era meu funcionário e depois de alguns anos comigo, a gente fez aí uma parceria de sociedade. Eu estou gratificando ele pelo esforço que ele fez na minha empresa. Bacana, que bacana, cara. Sucesso, isso é bom ouvir. Obrigado, então. Valeu, Regis. Tudo de bom, cara.